Bom, pessoal, nessa aula eu vou falar sobre os últimos assuntos que foram abordados em sala, né, nas aulas presenciais e que serão úteis, né, para que vocês possam aprender, né, ainda mais os assuntos que serão cobrados na terceira atividade, né, avaliativa. Nessa aula, né, serão abordados assuntos de trigonometria, mais especificamente o Teorema de Pitágoras, e também os números complexos. Então, Teorema de Pitágoras e números complexos serão assuntos abordados na terceira atividade. E o que diz, né, o Teorema de Pitágoras? Ele prova que no triângulo retângulo, né, composto por um ângulo interno de 90 graus, justamente por isso que ele é retângulo, porque ele tem que ter um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos, a gente viu isso em sala, né? Os catetos com a hipotenusa, eles formam um triângulo retângulo, né? A gente tem um cateto e a nomenclatura desses catetos vai diferenciar conforme o ângulo que a gente analisa. Então, a soma dos quadrados dos catetos, né? A e B são os catetos, corresponde ao quadrado de sua hipotenusa, ou seja, h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A soma dos quadrados, então os catetos tem que estar ao quadrado, né? A soma corresponde ao quadrado da hipotenusa. H ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A hipotenusa, a gente viu que quando a gente olha de frente, né? A gente dá de cara sempre com ângulo de 90 graus. E o cateto, como eu falei, né? A nomenclatura dos catetos ela vai diferenciar do ângulo que a gente está analisando. Por exemplo, em relação a alfa, o cateto B ele é adjacente a alfa. Por quê? Porque ele forma, né? Ele forma um ângulo alfa com a hipotenusa. Quando a gente pega esse lado com a hipotenusa, a gente forma o ângulo alfa. Então, B é adjacente a alfa. Por outro lado, ele é oposto a beta, porque ele não forma a beta. E quando a gente olha de frente, nessa direção, a gente dá de cara com beta. Já o cateto A, ele é adjacente a beta, porque ele forma a beta. Ele constitui o ângulo beta. O cateto A com a hipotenusa forma o ângulo beta. Por outro lado, quando a gente olha de frente, ó, a gente dá de cara com alfa. Então, ele é o que? Oposto a alfa. Ele não faz parte de alfa. Dito isso, né, e dito a expressão do Teorema de Pitágoras, h ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente vai fazer os exercícios. Esses exercícios eu acredito que tem na apostila de vocês. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros, né, e 4 centímetros como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então, vamos desenhar aqui o triângulo. Aqui o triângulo retângulo, né? Eu estou desenhando desse lado, mas como o enunciado ele não especifica a figura, então a gente vai formar a figura de acordo com os dados. Então aqui a gente tem um ângulo, aqui a gente tem outro ângulo. Ele diz que os catetos são 3 e 4, então não existe uma obrigatoriedade onde vai estar quem vai ser 3 e quem vai ser 4. A gente só sabe que a hipotenusa, quando a gente olha de frente, né, ó, de frente aqui, ó, a hipotenusa ela sempre dá de cara com, né, com ângulo de 90.
Só apagar essa seta aqui. Então a gente sabe que se a hipotenusa é esse lado, os catetos serão esses dois. Então, vou colocar 3 centímetros aqui. Três centímetros aqui. E 4 centímetros aqui. Não é isso? Aí ele diz que os catetos são 3 e 4 centímetros. E pergunta qual é o valor da hipotenusa desse triângulo. Se ele fala em catetos e hipotenusa, é só a gente aplicar o que? Teorema de Pitágoras. Então, h ao quadrado, quem é h? É esse lado aqui, ó. H ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. B ao quadrado. H ao quadrado, H a gente não sabe, né? Então a gente vai repetir. H ao quadrado, quem é A? A e B tanto faz, porque são catetos, entendeu? Então, como são catetos aleatórios, então somando os dois estão positivos, né? A gente vamos supor que A é 3, né? E B é 4. Então, 3 ao quadrado. O enunciado ele não especifica quem é A e quem é B. Só diz que os catetos, né, são A e B, né? Aliás, ele diz que os catetos são 3 e 4. Então, aqui a gente está obedecendo, né, o teorema. Porque a gente está colocando que a soma dos quadrados dos catetos, né, é igual a hipotenusa. Está aqui os catetos e está aqui a hipotenusa. Ambos os catetos estão ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual... Quem é 3 ao quadrado, né? O que é esse 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, ou seja, o quadrado é porque o 3 ele é multiplicado duas vezes. Então, é 3 vezes 3. Ele é multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? A quantidade do expoente. Como o expoente é 2, então 3 vezes 3, que é 9. Mais, quem é 4 ao quadrado? 16. É 4 vezes 4. 16. 9 mais 16, quanto é? 25. Só que 25 é h ao quadrado e não h, que é a hipotenusa que a gente quer. Porém, ó, h ao quadrado é igual a 25, né? E como é que a gente faz para isolar o h? Se aqui no h a gente tem uma potenciação, né, uma potência, a base é o h e o expoente é o 2, né? A base é sempre o que está tendo o expoente, ó. Base é o h, o expoente é o 2. Como é que a gente tem uma potência, a gente vai passar para lá essa potência como forma de raiz, porque ele vai estar saindo desse lado para o outro. Então, a operação inversa da potenciação é a raiz, só que raiz o quê? Raiz quadrada. Por quê? Porque aqui o expoente é 2. Se o expoente fosse 3, a raiz seria cúbica. Então, h... A gente sabe, então, que sempre no Teorema de Pitágoras, a gente vai lidar com raiz quadrada, né? Porque tudo aqui está ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Então, a hipotenusa
ela é 5. Vale 5. Só que 5 o quê? Centímetros. Por quê? Porque lá no enunciado se trabalha com centímetros. A gente bota 5 centímetros.